Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo do Centro de Espiritualidade Josefina, na cidade de Apucarana, Paraná. E este é o programa José Calvi, Oblato, Missionário e Santo. José Calvi foi um padre italiano da Congregação dos Oblatos de São José, que nos anos 20 do século passado veio para o Brasil, logo depois de ordenado padre, e aqui viveu como missionário. Viveu uma vida de muita simplicidade, de muita doação, de muita entrega, também de muito sofrimento físico, e morreu muito cedo. Ele tem fama de santidade. E nós queremos dar a você a oportunidade de conhecer um pouco esta pessoa tão importante, tão significativa. Hoje nós iremos ver um pouquinho do Padre José Calvi como um exemplo de alguém naturalmente extraordinário. O que é um pouco contraditório, né? Porque se é natural, não é extraordinário. Se é extraordinário, pode não ser natural. Mas aqui nós vamos dizer naturalmente extraordinário. O Padre José Calvi entrou na Casa de Formação dos Oblatos de São José com 13 anos, como nós vimos no último vídeo, e entrou com uma vontade muito grande de fazer as coisas bem feitas e fazer as coisas certas. E as coisas certas, bem feitas. Isso para se conformar, se igualar, se aproximar da pessoa de Jesus e sem dúvida, se preparar bem para a vida religiosa e a vida presbiteral. As pessoas que conviveram com ele, o Padre José Calvi, eles dizem que o José Calvi sempre foi muito empenhado desde os primeiros anos, meses, semanas na formação e que deu bons exemplos, estimulou a muitos. Foi um sinal de Deus para os seus colegas e para muitas pessoas que o conheceram. É como se ele fosse um ramalhete de flores ofertadas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Flores que significam não apenas a beleza, mas a retidão, a honestidade, a santidade. Um outro oblato de São José, Padre Giuseppe Binello, que foi colega justamente do Padre José Calvi, em todo o período formativo, afirmou assim: quando na sala de aula ele, o José Calvi, fazia uma objeção, alguma coisa que um professor havia dito, ou pedia alguma explicação, era costume, naquele tempo, que os professores fossem enérgicos, talvez até incisivos nas respostas, mas, do contrário, os professores eram mais, vamos dizer, mansos, compreensivos, até diminuíam o tom de voz em função da sinceridade, da honestidade, da retidão expressas nas perguntas que o jovem Calvi fazia. Isso acontecia até com o então superior geral da congregação, que também lecionava para os jovens, o famoso, entre os oblatos de São José, o famoso Padre Giovanni Battista Cortona, que tinha fama também de ser um homem muito enérgico, mas com José Calvi parece que ele era muito, assim, compreensivo. Esse testemunho dado pelo Padre Binelli se completa com um outro testemunho de um outro colega seu, o Padre Luigi Mori, que disse mais ou menos assim: eu conheci o Padre Giuseppe Calvi durante o tempo da filosofia e da teologia, na nossa casa formativa, como se chamava na época, Santa Chiara. E eu fui ainda, além disso, eu fui o seu assistente. Eu fui o que o ajudou também na sua própria formação durante um certo tempo. E durante todo o tempo que eu convivi com o jovem José Calvi,
ele não demonstrou em nenhum momento algum tipo de irritação, algum tipo de descontrole emocional, algum tipo de exagero, de paixão que pudesse dificultar a caminhada formativa pela qual ele passava. Por outro lado, podemos também seguir as informações dos que o conheciam. Ele era um jovem bastante tímido, mas ao mesmo tempo corajoso, quando era necessário enfrentar dificuldades, conflitos. Ele não tinha nada de extraordinário. Como nós muitas vezes hoje vemos pessoas que têm dons extraordinários de falar em público, de cantar, de tocar, de mexer com coisas diversas, múltiplas. Não, José Calvi era extremamente normal. E talvez é justamente essa sua normalidade que o levava a fazer as coisas certas, precisas, justas. É esta normalidade e os efeitos que ela produzia que o tornavam assim extraordinário. Como dizia o pai fundador da Congregação dos Oblatos de São José, sejam extraordinários nas coisas habituais. Possivelmente, o jovem Calvi havia assimilado esta maneira de pensar, fazendo deste pensamento uma decisão de vida. Continua o padre Luigi Mori, mais ou menos assim: eu não vou elencar, diz o padre Luigi, as virtudes pelas quais o jovem José Calvi era conhecido. Eu vou apenas dizer o seguinte: o padre Luigi Mori, que está afirmando, ele nunca foi motivo de alguma reprovação, de alguma observação negativa, justa. Nunca ele foi alvo de uma crítica severa. Pelo contrário, ele sempre foi um motivo de exemplo e de bom exemplo. Continua o padre Luigi Mori, ele era submisso e obediente. Ele podia sempre se esperar dele uma atenção intensa e decidida às situações, às coisas e às pessoas. Isso é muito importante em alguém que vai se dedicar justamente a Deus e às pessoas na igreja. O padre Luigi ainda diz que não se lembra de atos de raiva, de revolta ou coisas parecidas, tão comuns entre nós, não é? Ele foi, padre Luigi diz, extraordinário nas coisas cotidianas, seguindo o exemplo de São José Maria. Em um outro oblato de São José, também afirma o padre Henrique Giovetto, ele afirma: tive a sorte de conhecer José Calvi e conheci muito bem nos anos de estudante. Antes de tudo, eu quero exprimir a minha convicção de que ele era, de verdade, um santo, diz o padre Henrique Giovetto. Não daqueles santos que enchem o mundo com a fama de suas obras grandiosas, extraordinárias, mas um santo humilde, um humilde religioso que conduzia uma vida extraordinariamente comum em tudo, que poderia passar despercebido como se nem existisse, mas ele estava ali e todos sabiam que ele estava quando percebiam, testemunhavam, experimentavam as suas virtudes. Isso era um sinal da presença de Deus. Ele Giovetto continua dizendo assim: eu experimentei colocar as virtudes do padre José Calvi em confronto com as de outros santos religiosos e confesso que não encontrei quem superasse José Calvi no seu espírito de piedade, de simplicidade evangélica, de humildade, de modéstia e até de submissão caridosa.
Estas virtudes, todas elas, compunham a vida espiritual que indicavam a profunda santidade do jovem Giuseppe Calvi. O cônego Rapetti, padre do clero diocesano da cidade de Acqui, e que frequentava a formação, quando jovem, a formação entre os Oblatos de São José. Ele pregou inclusive um retiro para os jovens estudantes e afirma em um certo seu escrito que ficou muito edificado com a presença do padre Calvi no meio dos estudantes pelo testemunho que ele dava, testemunho de fé, de piedade, de retidão, de concentração e de dedicação aos seus compromissos comunitários, seus compromissos de espiritualidade. A Congregação dos Oblatos de São José, fundada por São José Marello em Asti em 1878, que é a congregação onde o padre José Calvi foi feito religioso, depois presbítero e depois enviado em missão aqui para o Brasil. São José Marello, ele fundou esta congregação e esta congregação propõe o padre José Calvi como modelo de santidade. E inclusive propõe esta oração que quero agora dizer com todos. E a oração é esta: ó nosso querido padre José Calvi, que fostes para todos um límpido espelho de pureza, um modelo inigualável de obediência e exemplo luminoso de caridade para com Deus e o próximo. Dignai-vos alcançar também para nós essas virtudes santas, tão necessárias para a nossa vida espiritual. Queremos, como vós, padre José Calvi, levar uma vida autenticamente religiosa e cristã e atrair ao caminho do céu, com o nosso exemplo, os que estão distantes de Deus. Obtende-nos também, de modo particular, a graça, com a vossa intercessão, que pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, na cidade de Apucarana, Paraná. Eu agradeço a todos e todas e vos desejo graça e paz.